Pensando nisso, de fato, o que é o Evangelho? É uma boa pergunta, né? O que é o Evangelho? É um conceito, é uma ideia, ou é algo real, é algo que você pode viver realmente, ou é algo abstrato, longe? O que é o Evangelho? É o que pode viver, né? É algo que pode ser vivido. E o missionário diz o quê? Pois o Evangelho, digamos assim, procurando pelo menos, em parte, sair das linhas, né? Digamos, entre o sertanejo, entre alguém ali da roça que sabe muito bem o que é bandejar uma semente de feijão, de milho, da melancia, e é especialista nessa área da terra. O Evangelho é vida. Era o que estava aqui na minha cabeça. É vida. O Evangelho é vida. Ele é a resposta para tudo, para o ser humano, é o Evangelho. É a resposta por cada ser humano, pela existência da raça humana. É a resposta pelo mundo natural, o mundo natural como criação de Deus. É a resposta que o ser humano tanto procura, né? É a busca exatamente que todo a ser resposta humano para é essa a vida. busca, né? Essa busca constante. Né? O ser humano ele busca a vida, né? Mas às vezes não sabe a maneira certa de encontrar essa vida, né? Porque geralmente o ser humano ele busca essa vida. A gente já vê aí alguns estudos querendo prolongar a vida, outros querendo... A gente sabe que a busca do ser humano realmente é pela vida. E isso já desde muito tempo, né? Pronto. Essa é uma boa pergunta. Como foi falado que o Evangelho é vida, então o Evangelho é essa resposta, é isso que o ser humano busca, é o Evangelho. E lembrando que Evangelho, boas notícias, né? Boas novas, E a boa notícia é que o Evangelho, a boa notícia é que não é algo abstrato, mas é uma pessoa. A boa notícia é que o ser humano não está sozinho. Porque aquele que o criou, não criou e o deixou e o abandonou. Ao contrário, né? A criatura se rebelou e se afastou e se afasta do Criador. E o Criador, por tanto o amar, sempre vai em busca dele. Sempre vai ao encalço dele, trazendo de volta para si. E a expressão maior desse amor é o sacrifício de Jesus. É o Criador entregar o seu Filho em prol da criatura que se rebela, que é contra Deus, mas o amor de Deus, que é o amor que perdoa, é o amor que traz reconciliação através do sangue de Jesus. Ele está sempre buscando o ser humano, sempre indo ao encontro do ser humano. Então o Evangelho, como eu lhe disse, aí é vida, né? Então aquilo que o homem tanto procura viver e procura obter, porque por mais que o ser humano ele procure bens materiais, no fundo, isso nada mais é do que um paliativo para ele tentar abafar e sufocar um vazio que há nele. Então ele tenta preencher esse vazio através de coisas materiais. Se iludindo, pensando que isso é vida. Mas vida não é ter essas coisas, ser escravo delas. Vida é viver a vida, que é viver Jesus. Não é... O bom do Evangelho é que... E o magnífico do Evangelho é que você... Não são conceitos em que coisas que você pensa e não vive, coisas que estão longe de você, estão na sua cabeça. Não, você se relaciona com uma pessoa. Você vive com uma pessoa. Lógico que uma pessoa não física, uma pessoa espiritual, mas uma pessoa que caminha com você, que está ao seu lado, que quer o melhor para você e que é o seu pai. E que lhe dá tudo aquilo que falta, porque ele disse, olha, vocês sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, para aquele que está angustiado, a resposta é Jesus Cristo. Para aquele que está sofrendo,
é Jesus Cristo. A resposta é Jesus Cristo. Para aquele que está condenado, a resposta é Jesus Cristo. É interessante assim falar que o pessoal tem essa busca pela vida, né? Eles buscam essa vida, só que quando busca da maneira errada, eles estão buscando a morte. Então, querendo ou não, a busca pela vida vai dar na morte. Se você não encontrar a vida, você vai encontrar o quê? Vai encontrar a morte, né? Isso é algo assim que já... a morte é algo assim que faz parte, vamos dizer assim, do ser humano, né? Porque... faz parte dessa realidade. Faz parte dessa realidade. Do mundo caído, né? Ele pecou e a realidade do ser humano é a morte. Então, ele vai buscar, ele vai para algumas religiões, ele vai se esforçar, aí vai dar tudo que tem para encontrar a vida, mas no final vai dar morte. Porque a vida é só em Cristo, no Evangelho. No Evangelho. Porque a religião, veja só, a religião, como é um produto humano, então o ser humano, ele tem a consciência de que vai morrer. Ele tem a consciência que vai acabar. Que tudo que ele faz vai perecer. Então ele tenta de alguma forma encontrar a solução para isso. E aí através dos vários tipos de religião ele tenta encontrar um remédio para que a vida dele não finde ali. Ora, mas de todas as religiões, de todos os pensamentos, a única coisa que você vai encontrar é somente Jesus, porque nenhum fundador de religião, nenhum fundador de filosofia nenhuma disse eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele sempre tentou encontrar isso, ele sempre, como seus discípulos, ele foi só mais um buscador disso. Uhum. Mas nenhum deles disse que encontrou. E nenhum deles disse que é. Somente Jesus Cristo foi o único que disse, não, eu sou esse caminho, eu sou essa verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Criador, ninguém vai ao Pai, se não for por intermédio de mim. Então, enquanto nas religiões, a religião é uma luta do homem contra o homem, ou do homem tentando vencer um problema que há no homem, no Evangelho não. No Evangelho, em Jesus Cristo, é o homem encontrando a verdade, encontrando a solução para a morte na vida, que a vida é Jesus. Então a vida não vai estar em uma religião, não vai estar em um pensamento, não vai estar em uma ideologia. A vida vai estar em uma pessoa, porque ele é a vida. Então religião, no fundo, é uma busca por algo que ele jamais vai obter. Porque ele só vai obter vida na vida. E a vida é Jesus. Então, para o angustiado, para aquele que sofre, para aquele que precisa de perdão, somente em Jesus ele vai encontrar todas essas coisas. É interessante falar que esse conceito de vida também que a gente fala, ela começa aqui, né? Muita gente pensa que essa vida é uma vida terrena, mas não. Mas Jesus Cristo ele está falando de uma vida espiritual, né? Uma vida eternamente com Ele. Acima disso aqui, acima dessa realidade. Acima disso. Quando ele diz, ainda que esteja morto, viverá. Por quê? Porque ele já sabia que o ser humano vai ter que passar por isso, vai ter que passar pela morte, vamos dizer, a morte física, né? Aí quando passa por essa morte física, aí encontra essa morte eterna em Cristo. Por isso que o cristão... por isso que o cristão, ele, claro que tem aquele pavor da morte, né? Tem aquele medo, mas o cristão ele não deve encarar a morte como algo ruim. Ele tem que encarar a morte como algo bom, né? Porque, por mais seja difícil, né? Por mais seja porque difícil, é a realidade, né? Por mais seja dê o pavor, mas ele tem que tentar colocar no coração dele que morrer em Cristo é lucro. É lucro, como disse o apóstolo Paulo, né? É. Porque morrer no mundo, ou morrer por uma filosofia, ou morrer em uma filosofia, ou morrer em uma religião, é morrer de fato. Mas morrer em Cristo é viver de fato. É a mesma coisa da semente na terra, né? Ela morreu, mas olha o que deu. Quando ela morre, ela dá árvores e frutos. Então a mesma coisa é a vida eterna. Morrer em Cristo não é um aniquilamento, uma aniquilação, não é uma morte no sentido real, no sentido exato da palavra morte. É o contrário, é vida.
Porque você está morrendo para uma realidade, a realidade terrena, e está ressuscitando e está vivendo a realidade maior que a realidade espiritual, né? Isso só é possível em Jesus. E já começa a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, né? Você já começa a desfrutar dessa eternidade agora, né? Começou agora. A morte, vamos dizer assim, essa morte que ao pé da letra... Já que não tem mais poder. Conhecendo já não tem mais poder, porque é apenas uma passagem. Você morreu aqui, entre aspas, né? Que eu não posso nem... Para o cristão não poderia nem existir essa morte, né? Não pode, mas vamos dizer, de existir, né? a partir do momento que você fecha os olhos, você dorme ali, você já está numa outra realidade, né? Na verdadeira realidade. A verdadeira realidade. É o que está escrito, Romanos 6. Romanos 6 lá, está declarado lá, que Jesus é o primeiro obstáculo que Jesus vence pela raça humana. Onde está a morte, o teu aguilhão? É a morte. Está lá declarado lá, o apóstolo Paulo fala lá, Romanos 6, e ele fala mais algumas coisas em Romanos 7. O primeiro adversário que Jesus elimina por nós é a morte. O segundo é o pecado. Então, a morte não tem mais poder sobre nós. O pecado não tem mais poder sobre nós, porque ele venceu, ele eliminou. Então, a morte tinha poder até antes da cruz. Depois da ressurreição, morte não existe mais. Então, vai continuar pela naturalidade do nosso ser humano o medo de morrer, o medo de qualquer coisa. Mas a certeza em Cristo é maior do que o medo de qualquer coisa. Supondo que essa conversa aqui entre nós tivesse mais pessoas aqui nos ouvindo, qual conselho que a gente poderia deixar para essas pessoas aqui? Baseado desde do início da nossa conversa, o que é o Evangelho. Que ela é a vida e tudo. Agora o detalhe o Evangelho, expressando como vida maior, é o Deus eterno da sua santidade poderosa, da sua santidade altíssima, que foge do nosso entendimento, da nossa compreensão. Olhar para a sua raça humana, onde ele disse, olha, eu procurei o justo, não encontrei nenhum. Então eu jurei pelo meu próprio nome. Então, o Evangelho é esse Deus todo-poderoso, da sua glória altíssima, que a gente não tem a compreensão de compreender e jamais compreenderá. Ele negasse a si mesmo o seu poder, a sua glória, e ele se encarnar. E ele se fazer igual o ser humano. Para quê? Para que no lugar como ser humano, o ser humano se aproxime dele. Então, de fato, ninguém tem como se aproximar de Deus. Ninguém. E aí não vai depender dos pecados, do que você fez de bem ou de fez de mal. Eu poderia até usar o pedaço lá do início, lá, quando ele fala da escolha de Esaú e Jacó, que ele disse, olha, antes de fazer bem ou mal, eu já tinha escolhido. Não é pelo que eles fizeram, bem ou mal, não. Eu já escolhi antes de qualquer coisa. Então, antes de você ou pensar, ou deixar de pensar, ou fazer qualquer coisa, Deus já está além de sair. Então, de fato, não é a sua posição. E é exatamente por isso, pela nossa incapacidade, que ele veio, se encarnou, ele se tomou a forma nossa. Então, o Evangelho é a provisão e é a porta. Então, qual o meio de você se aproximar de Deus? O meio é que ele já se aproximou de você. Qual é o caminho de você se aproximar de Deus? Ele é o caminho e o caminho já vem até você. O que você tem que fazer? Nada, porque ele já vem até você. Ele é a solução. Da onde você está, é só você clamar, falar, professar. É tanto que por isso que está lá Romanos 10 lá. Se tu com a tua boca confessar e crer no teu coração. Ou seja, antes do confessar e do crer no coração, Paulo poderia ter acrescentado mais. Vá até tal lugar, faça tal coisa, e você fazendo tal coisa, você abre a sua boca e diz. Faça um sacrifício tal, isso, aquilo, outro, aí você confessa e crê no seu coração.
O método está na fé, o método está na oração, o método está aí você ser deixado acreditar. Pois ele é quem alcança, ele é quem vem, ele é quem faz, ele é quem realiza. A única coisa que ele requer de mim e de você é dizer que quer ou não. Isso é extraordinário. Essa é a diferença do que é o evangelho e do que é religião ou as religiões. A religião requer de você que você faça alguma coisa. A religião quer que você se apresente de algum modo. A religião quer que você apresente um emblema. A religião quer que você demonstre uma atitude. E Deus não. Deus não espera nada de você, porque Ele já foi até você. A única coisa que Ele quer é o que Ele disse, está lá no livro de Mateus. Eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Mas todo aquele que me aceitar, por meio de mim, eu dou o poder de ser chamado filho do Deus Altíssimo. Amém. Esse é o Evangelho, essa é a verdade. Esse é o único sacrifício que você precisa fazer diante de Deus. É estar onde você está, dizer eu sou pecador, não tem direção certa. E a direção certa é eu dizer, Senhor, eu estou aqui. Meu nome é esse. Meu problema é esse. Meu pecado é esse. Minha necessidade é essa. E tu és o Deus Todo-Poderoso que acolhe aquele que clama. É em nome de Jesus Cristo estou aqui, Senhor. Esse é o Evangelho. Essa é a solução. Essa é a esperança. E essa é a verdade. E esse é o único meio de salvação. É isso aí. Amém. Eu acho que se eu fosse deixar alguma coisa para alguém assim, eu diria para você não olhar para você mesmo. Porque o ser humano olhando para ele mesmo, o que é que ele vai encontrar? Ele não vai encontrar nada. Ele só vai encontrar decepção nele mesmo, ilusão nele mesmo, pecado nele mesmo, erro nele mesmo. Então, os olhos do ser humano têm que estar voltados somente para Jesus, somente para aquele que ama o ser humano de verdade. Então não olhe para você, não olhe para as suas culpas, não olhe para os seus defeitos, não olhe para seus fracassos, não olhe para seus erros, não olhe para o que você fez, deixou de fazer. Olhe para aquele que te ama. Olhe para Jesus que te acolhe, que te quer, que quer lavar você, que quer mudar você, transformar você e viver com você a vida inteira, a vida eterna. Como o Anselmo falou aqui, religião sempre tenta levar um sacrifício. A religião é isso. Ela quer chegar a Deus com um sacrifício. Mas o que é que o ser humano tem para oferecer a Deus? Nada. Por isso que Deus ofereceu o sacrifício a Ele mesmo. Porque o homem não pode chegar diante de Deus com nada nas mãos. Por isso que o próprio Deus providenciou o sacrifício perfeito, que é Jesus. Adão, quando pecou, ele tentou remediar, tentou, entre aspas, fazer um sacrifício que era o quê? Que era se cobrir ali. Cobrir o pecado dele, cobrir a vergonha dele, cobrir o seu crime. Mas aquilo foi insuficiente. Por isso que Deus providenciou ali vestimentas de um animal. Ou seja, ali ele já estava sacrificando Jesus e mostrando que a única maneira do ser humano estar vestido para as núpcias, para a eternidade, conseguir a eternidade, conseguir viver com Jesus para sempre, com Deus para sempre, é por meio do sacrifício que o próprio Deus providenciou. Porque o ser humano é incapaz disso. Então, não olhe para você. Olhe para Jesus, que tudo irá bem. Amém. O que eu tenho a dizer, né, para a pessoa, vamos dizer que se tivesse uma pessoa aqui, o que eu tenho a dizer para essa pessoa é que é possível encontrar, né, vida em Cristo. Se você busca realmente uma paz, que essa é a paz verdadeira que eu vos falo. Se você busca realmente um descanso, você vai encontrar em Cristo. Como foi falado, se você for depender das suas próprias forças, você está perdido. Mas se você for aos pés de Cristo e depositar a sua confiança nele, se confessar o nome dele,
Então ele vai trazer a paz, vai te trazer vida, vai te mostrar o caminho que você deve andar e vai te dar o mais importante, né, que é a salvação. Ele vai dar a si próprio para você. Então, somente em Jesus você pode encontrar isso.